Olá pessoal, João Vitor Wróblewski, estudante de psicologia, paciente da ala psiquiátrica, e a temática de hoje é pais espelho. Então vamos falar um pouco a respeito da função que os adultos, de modo geral, desempenham no desenvolvimento de uma criança. Primeiro vamos começar com o fato de que uma criança recém-nascida não tem aparatos sociais, psicológicos ou mentais para estar aprendendo através de livros, através da própria internet ou através de qualquer outro dos meios que nós, adultos, em geral, nos utilizamos para aprender uma coisa nova quando desejamos. O que ultimamente as pessoas não desejam tanto, né? Tem sido um pouco também lamentável que num mundo de tanta informação e de tanto conteúdo as pessoas estão cada vez se interessando em aprender menos coisas. Mas enfim, críticas à parte, vamos entender que para uma criança, por exemplo, ela não tem condições de estar lendo um livro, obviamente, ela nem sabe ler ainda. Então qual que é uma das poucas formas que resta a ela de aprendizado? Algo muito semelhante ao papagaio. Podem cair de pau, podem fazer crítica à vontade, tem um espaço ali embaixo para comentários, pode sentar a lenha, pode falar o que quiser. Mas sim, a criança inicialmente ela tem um aprendizado de repetição. Realmente ela vê o adulto fazendo e faz igual. É assim para palavras, é assim para atitudes, é assim para tudo que ela faz. Porém, é óbvio que diferente do papagaio, uma referência bem tosca, o papagaio ele simplesmente repete e nem sabe o significado das palavras. A criança não, ela tem uma capacidade intelectual e mental de estar analisando o significado do que ela faz. Então ela analisa situações como, por exemplo, que quando ela repete um determinado som, que aí seria uma palavra, ela recebe algo em troca disso. Então se ela repete, por exemplo, mamá, ela percebe que ela recebe leite em seguida. Então isso acaba criando uma associação entre a palavra e a atitude ou o objeto que ela recebe em troca desta palavra. E isso faz com que ela desenvolva a sua linguagem, e a partir da sua linguagem nós temos toda a relação de aprendizado de novas atitudes, de convívio social, de novas informações, de conteúdo intelectual. Para quem quiser entender um pouco melhor como funciona essa questão da linguagem e a importância dela no desenvolvimento infantil, tem no canal aí um vídeo exclusivamente sobre a linguagem. Então acessa aí e assiste, não vou ficar me repetindo aqui para não alongar mais do que deve o vídeo. Também já aproveita que vai acessar o canal, se inscreve, mesmo que não acesse, se inscreve embaixo, aqui no vídeo tem um botãozinho de inscrições. E esteja assistindo aos outros vídeos, clica também em gostei para ajudar a destacar o vídeo. E enfim, vamos continuar com a questão dos adultos. Então o que ocorre? A criança, como ela se espelha no adulto para se desenvolver, é natural que ela faça coisas semelhantes ao adulto. Aí aqui quando a gente fala em pais e a criança se espelhando nos pais, muitos pais questionam o seguinte: eu não era assim quando eu tinha a idade dele. Tô me lixando para como você era e o teu filho mais ainda. Nós dois, eu e seu filho, estamos pouco se importando para como você era. Seu filho te vê como você é hoje, não como você foi na época que você tinha a idade dele, a menos que você, quando tinha 4, 5 anos, você já tivesse um filho, para ele pouco interessa como você era ou deixava de ser na idade dele. Para ele interessa o que ele vê hoje, ele se espelha em você hoje. É hoje que ele está vendo suas atitudes, é hoje que ele está vendo o que você é. Para muitos pais, ainda bem, né? Porque se os filhos se espelhassem como eles eram, coitados, iam passar um apuro perrengue. Enfim, então a criança ela se espelha no adulto que está à sua volta no tempo presente. Então não interessa para ela como esses adultos eram quando eram crianças, interessa como eles são hoje. Do mesmo modo, a criança ela tende a repetir atitudes adultas. É natural do desenvolvimento dela e é uma evolução natural do nosso psiquismo. Novamente trago aqui um pouco da psicologia evolutiva, então para quem quiser saber mais a respeito, tem um outro vídeo no canal também falando acerca da psicologia evolutiva, que é o vídeo do Porquê Mentimos, a explicação social da mentira. Então acessa esse vídeo aí também e esteja assistindo para saber um pouquinho mais sobre a psicologia evolutiva. Enfim, a evolução do psiquismo determinou que crianças que aprendiam com os seus pais através da repetição tendiam a ter uma sobrevivência melhor e tendiam a conseguir se adaptar melhor ao seu ambiente.
Sendo assim, é natural do desenvolvimento do psiquismo humano que crianças se espelhem e ajam semelhantes a seus pais. Ajam semelhantes, não iguais, já que cada um tem seu individualismo. E aí vem outros fatores importantíssimos. Muitos pais dizem aquela velha frase completamente estúpida, realmente uma frase imbecil e retardada mental. E aqui não é retardada mental no sentido tão ofensivo da palavra, até poderia ser, mas é retardada mental realmente no sentido literal da palavra, de retardo mental. É um atraso de mentalidade a pessoa utilizar a frase eu posso, você não pode. É uma coisa completamente estúpida, e a pessoa que faz isso realmente, no mínimo, falta metade do cérebro, e é uma metade importante, não é uma metade insignificante não. Porque o que uma criança não pode fazer, você não deve fazer na frente dela. Então é simples e fácil, você não transa na frente de uma criança, porque isso inclusive é crime e é prescrito na lei, e os pais podem perder a guarda e ser punidos legalmente. Você não deve beber na frente de uma criança, você não deve fumar na frente de uma criança. Então qualquer coisa que uma criança não deva fazer, você não deve fazer na frente dela, porque ela está se espelhando em você. Então não existe essa frase. Bom pai já aboliu do vocabulário essa frase há muito tempo. Eu posso, você não pode, ou eu sou adulto, por isso posso fazer. Essa frase não existe. Porque conteúdo adulto, o que a criança não pode fazer, você não deve fazer na frente dela. Porque assim como é inadequado ela fazer coisas de adulto, é inadequado ela ver pessoas fazendo coisas de adulto. Então é inadequado uma criança ter acesso a material sexual, como eu disse, isso já é prescrito em lei. Então não é uma questão de você dizer para a criança que é inadequado ela transar, não. Se ela não vê ninguém transando, dificilmente ela vai ter interesse em fazer isso tão cedo. E é prescrito em lei, é crime expor a criança a esse tipo de material. Infelizmente ainda não é prescrito em lei, não é crime expor a criança a situações de fumo, de tabagismo, a situações de alcoolismo. Deveria ser, mas não é. E isso também vai da consciência dos pais ter a cabeça de saber que a criança está se espelhando nelas, automaticamente ela não deve fumar, não deve beber na frente de uma criança, não deve brigar, porque também é fácil dizer para o teu filho, filho, você não pode brigar com o coleguinha na escola, é errado você resolver as coisas com violência, e aí na casa ele quase se mata com a esposa na frente do filho. Facinho falar, né? Há um grande filósofo, eu até pensei em pesquisar antes de gravar o vídeo e acabei me esquecendo de fazer essa pesquisa. Digitem na internet para vocês terem a referência correta, digita no buscador. Há um grande filósofo que diz o seguinte: crianças precisam de mais exemplos do que palavras. Ali ele disse tudo sobre o desenvolvimento de uma criança. É a informação base, é uma das poucas informações que você precisa acerca do desenvolvimento de uma criança. Ela precisa do teu exemplo, não das suas palavras. Então aquela história, filho, vamos conversar sobre tal coisa, vai para aquele lugar. Não tem que conversar sobre nada. Conversa você tem no dia a dia, não é uma questão de puxar teu filho para conversar, não. Conversas você tem no dia a dia com o teu filho, num tom normal, no teu dia a dia, ao mesmo tempo no café da manhã você já está conversando com o teu filho sobre coisas do dia a dia e da vida dele que ele precisa saber. O que a criança precisa mais além dessas conversas é o exemplo. E isso poucos pais dão. Que é o exemplo, que é a atitude realmente de a criança poder se espelhar em alguém bacana para o seu desenvolvimento. E não em alguém babaca que fala uma coisa e faz outra. É aquela velha história. Muitos pais, meu filho não segue regras, meu filho isso, meu filho aquilo. E você? Quando você entra no carro, você puxa o cinto, põe o cinto como a lei manda? Você atravessa sempre na faixa de pedestre? Nunca atravessa fora dela, pelo meio da rua, de qualquer jeito, com o carro vindo? Você faz tudo certinho como as regras mandam? Pro teu filho não interessa se você está desobedecendo leis de trânsito ou se você está matando pessoas e desobedecendo leis de vivência social. Pro teu filho interessa que se você pode desobedecer uma regra que seja, que é de atravessar fora da faixa, ou de cruzar no sinal vermelho, ou qualquer coisa do gênero, ele também pode desobedecer regras. É isso que o teu filho toma como exemplo e é isso que ele aceita dentro do psiquismo dele. Então para ele não interessa se a regra é pequena ou é grande que você está desobedecendo. Para ele a informação importante é: meu pai e minha mãe desobedecem regras, eu também posso desobedecer. Enfim,
Vamos continuar com mais uma situação de espelhamento que eu acho bem bacana e que infelizmente também a maioria dos pais não sabem aproveitar, e é uma das situações mais lindas da infância de uma criança e que a maioria dos pais faz o favor de cagar nessa experiência linda da infância de uma criança. E aqui eu tenho que ser, não é sendo sexista, mas realmente é se referindo à mulher, à mãe, porque é uma situação que ocorre com muito mais facilidade com a mãe do que com os pais. Não que não possa ocorrer, pode até haver um pai ou outro aí que se encaixe na situação, mas é uma coisa bem mais rara de acontecer, que é a questão da maquiagem. Então, uma coisa muito comum que a gente vê que em determinado período da vida, a menina ela se desenvolve se espelhando, em geral, na mãe, que é a sua figura feminina mais próxima. A não ser quando você não tem uma relação muito intensa com o pai, passa mais tempo com ele, aí tende a se espelhar nele. Não significa também que ela vá perder a feminilidade dela, ou que ela vá, no caso, se ela se espelhar no pai ou seu filho se espelhar na mãe, eles vão necessariamente ser homossexuais por isso. A orientação sexual não está necessariamente ligada com a um ideal, um estereótipo de desenvolvimento. Então é importante dizer também que a criança se espelhar na mãe sendo um menino não vai fazer dela gostar de homens porque a mãe gosta de homens. Ela vai se espelhar na mãe para o seu desenvolvimento intelectual, para o seu desenvolvimento social, mas não necessariamente para o seu desenvolvimento sexual. Considerando que se é uma boa mãe, está fazendo uma criação dentro dos parâmetros sociais que nós temos como adequados atualmente, ela não vai expor o seu filho a um conteúdo sexual dela. Então, o que ocorre? O filho ele vai se espelhar nela nas atitudes do dia a dia, não na sua orientação sexual. E isso vale também igualmente para a menina em relação ao pai. Ela pode talvez até adquirir uma figura um pouco mais bruta, um pouco mais descontraída, um pouco menos tida como feminina diante da sociedade por estar se espelhando numa figura masculina. Mas isso vai motivar de maneira alguma ela a ter uma relação futura homossexual com outra mulher por causa disso. Ela pode sim desenvolver uma relação homossexual porque é da preferência dela. Aí muitos vão falar que não é homossexual, é homoafetivo, Eu considero como o maior exemplo de preconceito e hipocrisia ficar escolhendo palavra para se referir a alguma orientação sexual. Então eu não vou ficar escolhendo palavra aqui. A questão é o que eu sinto e o que eu penso. Eu não vejo como nada de estranho, nem de fora do comum, uma pessoa se interessar sexualmente pelo mesmo sexo. Então para mim isso é o que importa, eu não ter preconceito. As palavras que eu uso vão ser mal interpretadas, quem está interpretando mal que vai estudar um pouquinho e entender o significado das palavras. A questão é, quando uma menina se espelha na mãe para se maquiar, por exemplo, ela tende a uma tendência natural que muitas meninas fazem é roubar a maquiagem da mãe e se maquiar, utilizar a maquiagem da mãe. Obviamente, como ela não tem a experiência adequada para estar se maquiando, ela vai estragar a maquiagem, vai se borrar toda. Eu pessoalmente acho que é uma das cenas mais lindas do mundo. Chega a ser a mais linda, na minha opinião, na minha visão, essa cena de uma menina tentando copiar a maquiagem da mãe chega a ser muito mais linda do que as primeiras palavras, do que o primeiro andar. Porque geralmente as primeiras palavras, o primeiro andar, os pais ficam forçando, até mesmo porque é necessário. Se você não incentivar a criança, ela não vai falar, ela não vai desenvolver o caminhar. E essa atitude de se maquiar não. É uma atitude que geralmente a mãe não precisa incentivar a menina a fazer, ela faz por conta. Então, pra mim, é muito mais belo do que as primeiras palavras e os primeiros passos. E, infelizmente, aí vem a hipocrisia e o retardo mental de muitas mães. Como eu disse, eu me refiro aqui mais a mães, porque dificilmente uma filha vai roubar a maquiagem do pai. Pode até acontecer, mas não é tão comum. Muitas mães, por retardadice mental mesmo, por estupidez, no momento em que a filha faz isso, tem um chilique porque a filha estragou a maquiagem dela. Tipo assim, o momento ali, que é um momento único, que ela vai viver uma única vez, que ela vai levar pro resto da vida, não importa nada. O importante é aquela porcaria daquela maquiagem. Que se inclusive é muito cara, tem que tomar mesmo, né? Porque ficar torrando dinheiro em maquiagem caríssima sem ter, porque se tem dinheiro pra gastar realmente nisso, não vai fazer diferença a filha ter estragado a maquiagem. Se não tem, deveria pensar melhor no que está investindo o dinheiro.
Então é uma das maiores hipocrisias que ocorre muito de a mãe dar um chilique, dar um piti e nem aproveitar um dos momentos mais belos do desenvolvimento da sua filha. Então o que seria uma dica? Como eu sempre digo, não acho que criar filho seja fácil. Não tenho os meus, se achasse que era fácil já teria os meus. E não estou dizendo aqui que é 100% eficaz e que é o que todo mundo deve fazer. É uma dica a partir de experiência, de estudo, de leitura, de visão da realidade do dia a dia. Segue se quiser, o material tá aí, se não quiser. Se quiser cair de pau, me falar um monte na parte do canal aí destinado realmente a comentários, pode falar um monte. Para mim, o importante é que esteja discutindo a temática. Não interessa se é malhando o meu discurso ou se é aceitando ele. A questão é eficaz, já demonstrou eficácia e é uma alternativa. Quer usar, não quer, é a opção de cada um. Mas uma das opções mais viáveis, ao meu ver, de a mãe solucionar essa situação é, em primeiro lugar, aproveitar o momento. A maquiagem estragada já era, vai pro lixo, dane-se. O importante é aproveitar o momento. Então, a primeira coisa é isso, aproveitar aquela situação da criança. É porque eu não consigo entender realmente como que uma mãe que tem algum afeto por uma filha não consegue ver com beleza essa situação da filha tentando se espelhar nela e tentando ser ela. Então, para mim, é uma das homenagens que uma filha mais linda que uma filha pode fazer. A segunda coisa seria buscar uma maquiagem adequada à filha, por inúmeros motivos. Um deles é o fato de que a maquiagem adulta pode gerar alergia, pode dar vários problemas de saúde em uma criança. Então é importante que a criança utilize uma maquiagem adequada a ela. Então, primeira coisa é comprar uma maquiagem para a criança, porque se ela já está se espelhando em você para usar maquiagem, ela quer usar maquiagem. Tem produtos destinados à criança que não vão gerar problemas de alergia, que não vão dar outros problemas. Aí muitos pais falam, ah, mas minha filha é tão nova para usar maquiagem, isso é hipocrisia mental do adulto também, que associa logo a maquiagem, a questão sexual, a questão de como se a filha quisesse transar porque quer se maquiar. E mesmo que queira, é do desenvolvimento dela. Se ela já se interessou em buscar maquiagem, é porque ela já está dizendo que é a idade certa para ela se maquiar. Não é você quem tem que dizer. A criança é quem diz a idade certa para ela fazer as coisas, não você. Você simplesmente orienta ela dentro do que a sociedade entende atualmente por adequado. A criança é quem decide se é a hora dela fazer ou não. E para isso, basta que você crie teu filho com uma mentalidade bacana. Então, traz uma maquiagem adequada à idade dela e aí senta com ela e explica, olha, essa aqui é a tua maquiagem, a mamãe não vai mexer na tua maquiagem, mas você também não pode ficar mexendo nas coisas da mamãe sem pedir, sem ser autorizada a isso, porque isso não é legal, isso não é bacana. E aí é óbvio, é necessário também que a mãe faça, porque também não adianta. Muitos pais também têm essa hipocrisia, né? Não querem que o filho mexa nas coisas deles, mas eles bulinam em tudo que é coisa dos filhos, não estão nem aí para a privacidade do filho. Então é de igual para igual. Não mexe nas coisas dos filhos para que eles tomem, por exemplo, e não mexam nas suas. Uma coisa que é um erro cometido e que é complicado é da mãe, quando a filha também se maquia, ela muitas vezes não briga, não dá escarcel, não faz toda essa imbecilidade, mas aí dá a maquiagem que a filha estragou para a filha. Não faça isso. Jogue no lixo a maquiagem. Se você não tem mais condição de usar, se dá para usar, continue usando. Se não dá para usar, jogue no lixo. Não dê para tua filha. Por quê? Porque você cria a mentalidade de que se a tua filha for e se apossar de algo, vai ficar para ela. Então não dê a maquiagem que ela usou. Compre outra para ela, mas aquela que ela usou não dê para ela. Para que ela entenda que ela tem sim o direito de se maquiar, você está cedendo um material para ela exercer esse direito, mas não é um material que ela tomou, é um material que você está disponibilizando para ela. Para que não se crie também a mentalidade na criança de que quando ela quer algo, basta ela ir lá e pegar. Não, ela... Dentro dos parâmetros sociais atuais, se subentende que você não quer criar essa mentalidade na tua criança, porque é uma mentalidade que vai gerar problemas sociais bem complicados dela estar resolvendo. Bom, a questão da maquiagem também, eu acredito que é um dos rituais mais belos. Então também a mãe está sentando, ensinando a filha a se maquiar. Não que o pai não possa também participar de um ritual como esse, se a criança é criada somente pelo pai,
que ocorre em alguns casos, também o pai pode estar indo buscar material na internet, sabendo a respeito, para estar também ensinando maquiagem, situações mais femininas para sua filha, que são situações importantíssimas no desenvolvimento dela, e que se ela não tem um modelo feminino muito próximo para se espelhar, acaba se tornando necessário que o pai exerça essa função. Outra coisa importante que eu queria deixar destacado antes de encerrar esse vídeo, que já está no tempo limite aí, eu tenho estabelecido atualmente uns 20 minutos como tempo de vídeo para não deixar as pessoas entediadas. Só mais um adentro. Pais, homens, agora se referindo a homens que têm, em geral, uma relação com mulheres. Como eu disse, não tenho nenhum tipo de crítica a relações homoafetivas. Porém, estou me referindo porque a situação demanda a referência de pais com relações heterossexuais, ou seja, pais e mães, o casal convencional. Pais que ajudam a criar seus filhos não são homens, são lixo. E agora fique bem claro, não estou falando não são homens no sentido heterossexual da palavra, estou falando no sentido de hombridade, de dignidade e de respeito. Pai, homem, porque é uma mentalidade social criada que a mulher tem a obrigação de criar os filhos. Pai, homem, não ajuda a criar filho. Quem ajuda a criar filho é lixo. Pai, homem, cria seu filho junto com a mãe dele. Não ajuda nada. Não é a mãe quem tem função de criar filho e o pai ajuda, dá uma ajudinha quando fala. Não. Pai e mãe criam filhos juntos. E isso também é válido para casais homoafetivos, é válido para todo tipo de pessoa que pretenda criar uma criança. Ou seja, se é um casal homoafetivo, são os dois pais quem criam o filho, quem criam a criança. São as duas mães quem criam a criança. Não é um cria e o outro ajuda, não. Pai não ajuda a criar filho. Pai de verdade e homem de verdade, e como eu disse, não no sentido heterossexual, mas sim no sentido de hombridade e dignidade, cria seu filho. Não ajuda nada. É um adentro que eu acho importante destacar e deixar, porque tem muito pai que se orgulha de dizer que ajuda a criar seu filho. Primeiro, não tem que ter orgulho de ajudar a criar seu filho. Você tem que ter orgulho de criar bem seu filho, porque é tua obrigação e teu dever. Segundo, não é ajudar, como eu disse, é criar. Então acho importantíssimo também deixar isso adentro, porque senão também ficamos jogando a responsabilidade para a mãe como se só o DNA dela tivesse uma criança. Não é assim que as coisas funcionam. Espero que para quem tem assistido esse vídeo, por mais que ele esteja um pouco agressivo, eu tentei também ser agressivo para também ser um pouco mais rápido na exposição das palavras e não deixar o vídeo tão extenso. Espero que isso tenha sido útil. Pensem bem nas atitudes que vocês tomam na frente de uma criança e tenham certeza de que a criança se espelha no adulto para se desenvolver. Então, tudo que teu filho está fazendo, ele está se espelhando em alguém. Se ele está fazendo uma coisa inadequada, primeira coisa, busque saber se não é você quem está fazendo coisas inadequadas na frente dele e ele está se espelhando em você. Se não for, se preocupe, investigue e vá atrás de saber o porquê que teu filho está agindo assim. Porque muitas vezes você não está expondo ele a certos conteúdos, outra pessoa está. Então isso é válido para situações perigosas, isso é válido para pedofilia, isso é válido para toda situação. Então se o teu filho tem uma atitude, por exemplo, de viés sexual, primeiro preste atenção se você não está tendo com a sua parceira ou seu parceiro atitudes sexuais na frente do seu filho. Segundo, se você não está tendo, se preocupe e vá atrás de saber quem está tendo. Então fiquem muito atentos, prestem atenção, cuidem com o que fazem na frente de crianças, tenham a mentalidade de que você é um espelho para a criança e você é quem está determinando o desenvolvimento dela. Então preste muita atenção nas atitudes. Se inscrevam no canal, cliquem em gostei no vídeo, ajudem a divulgar também, porque é um conteúdo bastante restrito e com um público-alvo muito bem determinado. Então, como é um conteúdo para pessoas específicas, acaba que tem que se fazer um pouco de divulgação, aí tem que se chegar a esse público específico. Então, se você sabe de pessoas que podem ter interesse nesse tipo de conteúdo, ajuda, envia o vídeo aí por e-mail, envia pelas redes sociais, por Face, por Google+, manda por sinal de fumaça o link do vídeo, mas ajuda a gente a estar divulgando o canal para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de material. Obrigado a todos pela atenção e até um próximo vídeo.